Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, domingo é guerra, clássico, Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, em casa. O Corinthians tem a obrigação de vencer elas, ainda mais porque elas estão em uma crise sem fim. Fiel, chega representando com like e vamos ver as notícias do Coringão para esse clássico, vamos lá. Depois da pancada sofrida, a torcida do Corinthians que compareceu aqui em Bragança Paulista gritou lá da arquibancada que domingo é guerra. O ano mal começou. É pra tanto? Todos os jogos a gente tem que encarar como se fosse guerra e clássico ainda mais. Se pra uns domingo é guerra, pro professor só se for dentro de campo, porque fora das quatro linhas, o técnico do Corinthians quer mesmo é manter uma boa relação com o adversário. Também por esse motivo. Professor, você gosta muito do Alisson. Domingo tem clássico contra o São Paulo, vale uma conversinha ali ao pé do ouvido com ele ou deixa para o Marcelo Paes tentar tirá-lo do rival? É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. As conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Tá, então Dorival respondendo a pergunta do Alexandre Silvestre. Análise de jogo, acho que vai meio que na linha também do que a gente falou ali de São Paulo. Ainda mais esse que o Corinthians estava com o time reserva inteiro, né? Exatamente. E deu para ver algumas confirmações, tipo Kaká, tipo Hugo, que a gente sabe que não, até hoje não deu certo e nem vai dar, né? Hugo lateral, você diz, lateral, né? Exato. Embora o Hugo Souza também não tenha tido uma noite bem inspirada, né? O terceiro gol passou debaixo dele, não que tenha sido um frango, mas ele já conseguiu fazer defesas em bolas que foram em cima dele. Foi uma infelicidade, não foi uma falha, mas não foi uma noite assim que ele também estava iluminado para ajudar o Corinthians a não tomar de 3. O goleiro nunca gosta de tomar de 3, né? O resultado não pode ser normalizado, né? Eu também acho. É Corinthians, cara. É Corinthians. Reserva ou não, o cara tá lá esperando uma chance. Quando ele tem a chance, ele tem que mostrar alguma coisa. Né? A derrota não me surpreende, o Corinthians ter jogado mal não me surpreende, acho até que naturalmente isso aconteceria. O que não pode ser normalizado é tomar de 3-0 só, mas como era reserva, tudo bem. Não tá tudo bem. O Corinthians não pode normalizar tomar de 3-0. Fora isso, dito isso, eu assim, compreendo totalmente as decisões do Dorival Júnior. Também. O Red Bull Bragantino jogou até 7 de dezembro de 2025. O Corinthians jogou até 21 de dezembro de 2025. A diferença é brutal de preparação, tempo de férias, descanso e tudo mais. Outro ponto, o Corinthians tem 2 clássicos pela frente. Ele pega São Paulo e Santos em sequência com o Santos fora de casa. O Dorival Júnior fez o que, na minha opinião, tinha de fazer. Ele tirou todo mundo, colocou as reservas não fizeram lá grande coisa como era de se imaginar. No segundo tempo, alguns titulares, deu minutagem para o Yuri Alberto, que estreou na temporada, ainda nem pode utilizar Garro e Memphis, e segue a preparação para a sequência da temporada. Perfeito. Para mim é tirar nem pôr. Assim, o que o Dorival fez, eu não tenho alguma crítica para citar. É que todo mundo, numa noite infeliz, o próprio Hugo Souza concorda com o Alex Miller. O problema é que tem alguns jogadores que deixam claro, como o Kaká, que eles não têm condição de estar no Corinthians, no elenco, mas isso já ficou claro, não é a pré-temporada, tá começando, coitado, não. Ele deixou isso claro no auge. O que o Corinthians pagou pelo Kaká é um absurdo, é uma contratação que nunca se justificou, que nunca fez sentido algum. E o Kaká prejudicou o Corinthians quase sempre que esteve em campo. Quando entrou em campo, quase sempre teve falha do Kaká. Kaká se notarializou pelo Corinthians por os contra. Falar alguma coisa. E fala alguma coisa quando vai dar entrevista e xinga a imprensa e aparece com faixa na torcida, uma foto com mulher na rede social. E ele foi se criando assim no Corinthians, nunca foi jogando bola. Jogando bola, ele sempre comprometeu. E ontem ele teve participação direta nos 3 gols sofridos pelo Corinthians. O Corinthians criou oportunidade. O Red Bull tirou a bola em cima da linha. O Yuri Alberto perdeu 2 oportunidades claríssimas no segundo tempo. O Corinthians até criou, o resultado poderia ter sido outro. Mas 3-0 não dá para ser normalizado e passa diretamente por um jogador que não deveria fazer parte do elenco do Corinthians. Corinthians sucumbiu a John. Foi bem ontem. John foi muito bem, pode ter sido o último jogo dele, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa negociação que envolve o Palmeiras, hein? Mas espera aí, eu quero chamar agora
Bora lá aqui pro nosso... Porque parece que o São Paulo pediu uma coisa ao Corinthians, o Corinthians não quer ceder. Então explica pra gente essa negociação envolvendo São Paulo, Corinthians e Alisson. Vamos lá, Marina. Antes de falar sobre o Alisson, o Corinthians anunciou de última hora, informação quentíssima, a contratação de Matheus Pereira por empréstimo, um velho conhecido da torcida corintiana. Ele que é cria das categorias de base do Timão, assina por empréstimo até o fim da atual temporada, vindo do Fortaleza, uma negociação atrelada com o empréstimo do volante Rian, outra cria das categorias de base do Corinthians, para o Fortaleza também até o final do ano. E o meio-campo segue sendo a prioridade do Corinthians no mercado, porque além de Matheus Pereira, Alisson também é uma das prioridades do Timão. Marcelo Paz vem conversando nos bastidores para tentar tirar o jogador do São Paulo. Conforme nossa reportagem apurou, Alisson quer ir para o Corinthians, porque ele acredita que no Corinthians ele terá a oportunidade de voltar ao protagonismo, ter mais minutos, já que com o Crespo no São Paulo ele perdeu muito espaço. O problema é que o São Paulo quer um jogador do Corinthians para poder liberar o Alisson. O Alisson tem contrato até o fim de 2027. José Martínez e Ranielli interessam ao São Paulo, mas o técnico Dorival Júnior não está disposto a abrir mão de nenhum desses dois jogadores, por isso que as negociações seguem e são bastante complexas, até porque também o Corinthians não sabe se o presidente Júlio Casares seguirá atuando no São Paulo, então as negociações podem ser travadas em caso da aprovação do impeachment do presidente tricolor. Amigos, já já eu estou de volta para trazer mais informações do Corinthians relacionadas ao time que deve entrar em campo no clássico de domingo contra o São Paulo. Perfeito, Baced. Muito obrigado por essas primeiras informações. Vocês gostam do Alisson? Vocês acham que seria uma boa para o Corinthians? Cara, o Dorival Júnior morre de amores por ele, né? Acho que ele gosta mais do Alisson do que o que ele tem de qualidade, sabe? Eu não sei. Eu tô assim nessa daí. Tem técnicos que são apaixonados por determinados jogadores. E isso que é muito muitas comum. Vezes, todo técnico tem os seus, né? Todo tem os seus xodós, os seus pupilos, os seus preferidos. E eu não sei, assim... Comigo ele joga. Tá, o cara tá mal lá, não, mas comigo, eu sei que aqui comigo ele vai jogar. Ao longo dos tempos você tem diversos exemplos de técnicos que inexplicavelmente nutrem um amor assim maior do que o normal por determinados jogadores. E esse é o caso do Dorival em relação ao Alisson. Inclusive, sugerindo uma troca aí, fala assim, trocar por Ranielli, por Martínez. Não vai trocar, os dois do Corinthians são melhores do que o Alisson. Então, não sei onde o Corinthians poderia ganhar com o Alisson. Com essas trocas o Corinthians não faz negócio. Pois é, o Martínez eu não sei muito. Eu sinceramente, eu tô com o Alex nessa, porque eu entendo que essa tentativa pelo Alisson nada mais é do que o Dorival ali tentando trazer um jogador da confiança dele. Ponto, é isso. Porque a pergunta que o Baced fez, se a gente com o Baced ou a Marina, agora nem lembro mais quem fez a pergunta, eu particularmente... Fui eu que fiz a pergunta. Foi você, Marina, perdão. É que vocês são parecidos. Ah, super. Mas eu não entendo, assim, não é um jogador que eu acho que o Corinthians deveria ir atrás. Se é para ir atrás de um jogador desse, de repente não tem ninguém na categoria de base do Corinthians para dar um espaço, para tentar. Não é um jogador que eu acho que vai agregar, que vai trazer algo diferente. Eu não gosto tanto do futebol do Alisson, é um jogador brigador, corredor, ajuda muito na marcação e ponto, assim, extremamente limitado. Para você negociar ou gastar dinheiro ou enviar um jogador, assim, para mim não vale esse esforço. Mas vamos supor assim que o Corinthians, ou no caso o Dorival, quer muito o Alisson e o São Paulo só aceite se houver troca de jogadores. Você falou, pelo Martínez, pelo Ranielli não vai. Quem poderia ser o jogador dessa troca? Eu vou falar uma coisa para você, o Ranielli não tem nem conversa. Isso é informação, não é opinião. O Corinthians, né, não tem nem papo para falar sobre uma troca com o Ranielli. E com razão, né? Com razão. Sobre o Martínez, o Corinthians, em princípio, não entende que também não gostaria de envolver. Mas eu tenho uma informação, aqui apurada aqui pelo nosso time da TV Gazeta, de que o Dorival está perto do limite dele com o Martínez. Ontem a resposta dele, inclusive, na coletiva de imprensa sobre essa questão do José Martínez, foi bem assim, não sei,
Não Meio sei saco quando ele cheio, né? volta. É uma incógnita. A É uma frase dele na incógnita. coletiva foi: Foi. o Martínez é uma incógnita. Não sei quando ele volta. Que, de novo, ele não conseguiu se reapresentar mais uma vez. Ah, mas agora o problema não. O problema é a reincidência. Então você acha que pode, de repente? Eu não sei, ali? se o Martínez está muito perto do limite do treinador, que já tolerou outras coisas num passado muito recente, a torcida também, o título da Copa do Brasil deu uma sobrevida para o Martínez, né? Esse é o ponto. Mas o treinador está no limite. E a gente tem casos assim. O Tite, quando abriu mão do Jorge Henrique, o Tite depois explicou, ele falou: eu tive um limite do que eu poderia tolerar, porque senão eu perco o grupo, porque senão vira zona. Daqui a pouco todo mundo vai achar que pode fazer tudo comigo. Então o Dorival está muito perto desse limite, essa é a informação, e dependendo como for, a gente nem sabe quando o Martínez vai se representar ao Corinthians. Vamos esperar, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, porque aí essa história dele ser inegociável pode mudar muito em breve. Agora, Vamos repito, eu não sei por que o Dorival Eu tô está com o imaginando Alex. o Alisson no time do Corinthians. Tô com o Alex. Se ele falasse no Lucas Mas será Moura... que já não é pensando nessa o quê? sem Martínez? Não, tudo bem. Aí pode existir uma Mesmo assim, explicação. gente, aí é o que o Abel falou agora no último jogo. Ele ainda fala assim: se eu trago um jogador para cá, o Riquelme não vai entrar em campo. Porque esse cara vai ocupar o espaço do Riquelme. Para o Riquelme ter espaço, jogar e entrar para a gente ter... Não pode ter essa contratação. Ele falou isso do Luiz Se você vai Pacheco trazer o Andrés Pereira, opa, tudo bem. Agora, se é para trazer um jogador do perfil do Alisson, gente, não é possível. É justamente essa contratação que, no meu entendimento, não tem necessidade. E se ele tá de olho em alguém do São Paulo, poxa, seria o Alisson o cara para ele imaginar caindo como uma luva no time do Corinthians? Tá naquela relação de amor que o Alex citou aqui. Pra mim é 100% isso. Não tem Esquisito outra coisa. demais. Bom, então vamos mudar um pouquinho aqui. Ele colocou o Kaká improvisado. O Kaká é zagueiro, ruim. Aí ele falou assim: vou tentar arrumar uma nova posição pro Kaká pra ver se ele melhora. E quando ele aí foi colocou pra ele de zaga de lateral novo, ele direito. foi ruim também, né? Também, porque ele é ruim na zaga, a gente sabia. Agora a gente sabe que ele é ruim de lateral também. Lateral também. Então, assim, Kaká. Aí a estreia do Gabriel Paulista, que tava fora. Começando agora. É Dá pra empolgado, cobrar quer o cara, jogar, né? tá, mas não dá pra Dá falar pra do cobrar o cara, cara. né? Ao lado dele, o João Pedro Tchoca, que é reserva. Ruim. Né? E na lateral esquerda, o Hugo. Meu Deus. Aí o meio-campo ele colocou o Bahia, que é um garoto da base, que ele puxou da Copa São Paulo pra colocar. Charles, o príncipe dinamarquês. Dieguinho Esgriles e Vitinho. Na frente, Guinegão e Pedro Raul. Caramba. Nossa. Então, quer dizer... Guinegão afinal jogou, porque todo mundo fala do Guinegão. O Guinegão ontem foi esforçado. Agora, não fez uma boa partida, mas se dedicou, se entregou. Então, assim, contra um Bragantino que saiu de férias no dia 7 de dezembro. Exato. E é um time montadinho. E é um time montado, um time forte, né? Jogando lá. Quando o Dorival, na coletiva contra a Ponte Preta, ele fala assim: olha, nós vamos ter que poupar jogadores porque nós temos um clássico no domingo. Ele deu a letra. Falou, o que vale pra nós é o clássico domingo contra o São Paulo. Mas é mais Ele deu a letra. São 3 pontos, não é mais fácil mas é um ganhar do clássico. Bragantino do que pra um clássico? Não é mais fácil ganhar do Bragantino fora de casa, com o Bragantino montadinho, arrumadinho. É melhor. Porque o que fica no começo do ano, Mota? Você perder pra um rival, São Paulo, na Neoquímica Arena, sabe? Essas coisas, pra sequência do campeonato, da temporada, fazem diferença. Marcam isso. Então, assim, ele falou assim, quando você coloca no calendário, Danilo, você coloca esse aqui 3 pontos, esse talvez 1 e tal. Esse contra o Bragantino, a partir desse time que foi escalado, a comissão técnica falou, que se dane. Entrega, vamos então, vamos entrar e vamos ver o que dá. Acontece. Agora, contra o São Paulo, aí já vai entrar quem tiver melhor fisicamente e tecnicamente. O que não dá pra se conformar com o Dorival, e aí eu vou questioná-lo, é o seguinte, quando ele chama garotos da base para integrarem um elenco. Não, o Jacaré, pô. O João Vitor Jacaré tem 18 anos de idade, 17, fez 18 agora, se eu não me engano. É um garoto, o Dorival falou que ele não tá preparado ainda. O Kaká tá preparado para ser lateral direito? Entre o Kaká improvisado e o Jacaré, cara, que é lateral, se você largou mão do jogo, se você falou assim, ó, esse jogo pra nós, vamos ver o que dá pra fazer. Exato. Por que você coloca o Kaká improvisado na lateral direita?
Não tem cabimento, Dorival. E ele ainda falou na coletiva. Não, o Kaká jogou bem. Mas onde é que ele viu que o Kaká jogou bem? Os 3 gols foram em cima dele. É pra dar uma moral. Sabe? Então, assim, coloca o Jacaré, cara. É melhor colocar. Ah, mas eu vou queimar o garoto. Não vai. Não vai. O torcedor não tem paciência não, hein, De Paulo? Não, mas com essa base do Corinthians, o torcedor tem muito mais paciência do Corinthians. E sabe que é começo de temporada. Não, mas assim, De Paulo, ó, vamos lá. Vamos pegar uma análise aí de um jogador que joga do meio de campo pra frente. O tal do Bidon é bom jogador e a torcida cansou de pegar no pé do cara porque é bagre, é porque é jogador humano mesmo. É jogador de condomínio, isso e aquilo. Você imagina se o Jacaré fizesse a partida que o Kaká fez ontem e toma 3 gols nas costas do moleque? Acho que o torcedor ia entender que é um moleque que tá começando agora? Eu acho mais fácil. Não entende, De Paulo. Não, mas eu acho mais fácil. Porque assim, se ele quis preservar o garoto, aí eu concordo com você. Mas aí ele expôs o Kaká de vez e tem que sair de uma vez por duas, que ninguém aguenta mais o Kaká. Sim. Agora, o jogo de ontem era um jogo, sabe, que já dava pra saber. Pela escalação, você sabe. Quando o cara quer ir que o time vai ou não vai. Não dá, sabe? O time fraco. Tecnicamente fraco. E aí ele coloca no segundo tempo o Matheus Bidu, o Mateuzinho, o Breno Bidon, o Yuri Alberto, o Carrilho. Mas aí, cara... É desespero. Aí pro segundo tempo você correr atrás de resultado. O Bragantino arrumadinho. Esse John, cara... Ele é um baita de um jogador. Ele é muito interessante, cara. Sabe, pro Palmeiras, tudo bem, ele não tem espaço. Mas eu acho que ele tem espaço em muitos outros times. Mas dizem que ele já tá engatilhado pro Zenit. Já tá indo embora pro Zenit. Tá indo embora pro Zenit. Mas ele é um baita de um jogador, esse John. Mas ontem, Marcão, esses 3 pontos aí, negativos, já estavam... John, seleção pra você? Não, seleção não, mas que... Vai tá jogador da seleção, pô. Mas que dava pra ele jogar, por exemplo, no São Paulo, arrumar, ser um reserva de luxo no Corinthians, mas no São Paulo, no Santos. É que é? No São Paulo e no Reserva de luxo no Corinthians? Reserva de luxo no Corinthians pra disputar com o Bidon e com o Garro, até que ele jogaria. Bom brincalhão. Ficaria, bom jogador. Ficaria. Bom jogador. Não, só baita jogador, talvez eu exagerei. Mas é um bom jogador, então. E vai pro Zenit, né? O Palmeiras deve lucrar 25 milhões com a venda dele. Então, assim, cara, eu acho que foi um resultado não é normal, porque tomar de 3 não é normal, mas era um resultado... Você não entra pra perder, Danilo. Você nunca entra no jogo pra perder. Mas era esperado que poderia dar uma zica dessa daí, né? E o Corinthians ainda assim tá em 8º lugar, tem um clássico pela frente contra o São Paulo, que, pelo amor de Deus, não, São Paulo, Ave Maria. O Corinthians vai atropelar e depois tem um jogo na Vila Belmiro lá, que não é um clássico mais, já pode contar mas é um jogo importante também. Já não sei se vocês não perdem os dois, hein? Deixa eu provar. Vão perder os dois. O Mano já tá de fralda aqui, Olha, quem terminou o ano melhor foi o Corinthians. Entre todos os grandes de São Paulo foi o Corinthians. Quem terminou na frente no Campeonato Brasileiro? Agora, o Corinthians vem bem. Aconteceu ontem esse problema, mas pra mim, o Dorival tem um plano. Sabe? Agora, Motinha... Com relação a Martínez, o Dorival tem um plano. Dorival tem um plano. Como eu dizia do Martínez tá com a situação complicada lá, porque a galera tá meio sem paciência pro Martínez, né? Vamos ver. Essa informação que ele poderia ser envolvido com o Alisson, tem gente já desmentindo. Eu acho também que deveria desmentir. Trocar Alisson por Martínez é um absurdo. Se o Dorival autoriza trocar o Martínez pelo Alisson, é um absurdo. É uma coisa que acho que as duas torcidas estão achando um absurdo a troca. Ninguém quer os dois lados. Exato. Então deixa o Martínez lá. Isso, mano. O Corinthians confirmou. Vocês podiam comprar. Não, isso não. 10 milhões. Aí não dá. Pelo amor de Deus. O Marcelo Paes, que é bom, ia fazer uma bobagem. Pix. Depois do Pix... É só parcelado. É parcelado. A gente paga parcelado. Não. O que eles estão fazendo aí, essas galinhas novela. Você tá louco, mano? Eles estão ouvindo você pra saber o que você achou do jogo. Eu já falei e volto a repetir. O Dorival tá louco. Tá coçando a mão pra fazer uma besteira com esse Alisson. Mano... Nunca que eu trocaria o Martínez e principalmente o Ranieri por esse Alisson. Eu não quero esse Alisson no Corinthians nem de graça. Se vir de graça, a gente não quer, pô. Só o Dorival que tá com esse negócio na cabeça. Mas isso é o quê? Isso é coisa de empresário. Isso é coisa de empresário. Não adianta vir falar, o Alisson jogou bem com o Dorival. Parece que foi até pra seleção. Sai fora, pô. Isso aí foi passado. Deixa pra lá, pra eles lá, ou pra elas. A gente não quer Alisson não, pô. Marcelo Paes, não faz besteira. Não vai na onda do Dorival. Não vai na onda do Dorival. Comente aí o que você pensa. Use o espaço de comentário, dê a sua opinião. E não esquece, fiel. Representa com like aí. O Corinthians tem que ir atrás de outros jogadores livres no mercado. Jogador bom. Não é pereba, não. E vai, Corinthians.